as primeiras décadas do século XX, ocorre essa história religiosa, mas os missionários ficam ainda lutando para ganharem terreno, mas como os Estados Unidos estavam envolvidos nessas guerras, eles estavam bem tranquilos. Até que na Segunda Guerra Mundial, o Departamento de Inteligência dos Estados Unidos percebe uma coisa e diz: que tal se a gente usasse os missionários como espiões? Juntar a fome com a vontade de comer, né? Sim, a gente está aí, né? Que tal se a gente usasse os missionários como isso? Gente, é só você colocar no Google a palavra missionários e CIA, ou missionaries in CIA em inglês. Você vai ver que isso tem teses de doutorado, isso tem pesquisa, isso é mais conhecido do que qualquer outra coisa. Isso já é notícia antiga, isso tem tese dos anos 70. Não é teoria da conspiração, não. Hã? Não é teoria da conspiração, não. Não é teoria da conspiração. Tem fundamentação teórica, muito bem. Isso tem fundamentação teórica, e eu estou dizendo para vocês que isso de fato, aconteceu. Então, a partir do pós-guerra, os baby boomers, né, aí a turma dos que é quando acontece a maior safra de envio de missionários estadunidenses, é no pós-guerra. E é nesse pós-guerra que vão surgir esses movimentos missionários que até hoje estão presentes em nosso quintal, vamos dizer assim. São movimentos de teologia evangélica que pregam essa relação pessoal, individual, essa conversão individual, esse chamado, vou usar entre muitas aspas, porque isso tudo, gente, que eu estou falando para vocês, entra no campo do imaginário, então por isso que eu estou usando aspas, certo? Então, esse chamado individual e aquele pensamento expansionista de ir para as selvas continua indo muito vivo. Né? Então, eles vão para as selvas, para as savanas africanas, eles vão para as ilhas distantes do Sudeste Asiático, da Oceania. É só você ler o Totem da Paz, o Fatum Melquisedeque, é só você ler Por Essa Cruz Morrerei. Quem é crente... Por Essa Cruz te matarei. Por Essa Cruz te matarei, perdão. Por Essa Cruz te matarei. Obrigado pela correção. Por Essa Cruz te matarei. Quem vai ler esses clássicos missionários? Ivan é outro clássico missionário, né, que é chegando na União Soviética, que é a Guerra Fria, aí, como alguém comentou, né? A demonização do outro, o pensamento conspiratório sempre também teve presente no pensamento do imaginário evangélico. Mas aí, nessa expansão dos missionários, eles se meteram na Papua Nova Guiné, eles se meteram nas savanas africanas e se meteram na selva amazônica. A gente está falando no pós-guerra. Então, a gente tem, chegando aqui na primeira metade do século XX, e eu estou dando aí uma avançada para vocês, para não ficar tão longo nisso, né? Porque eu já quero chegar na teologia do domínio, porque eu estou dando só o pano de fundo histórico para vocês entenderem. Então, quando chega na metade do século XX, a primeira metade, nesse pós-guerra de 1948 e 50 em diante, é que acontecem esses grandes envios missionários. A gente tem aí os movimentos universitários, essa coisa de pregação nos campos da universidade para enviar jovens, os baby boomers, que têm uma renca de filho. E aí... para ajudar esses missionários a criarem seus filhos e educarem. Enquanto isso está acontecendo no campo missionário, lá na arena política, a gente tem um outro fenômeno acontecendo ao mesmo tempo, que é o neocalvinismo.
A gente tem o neocalvinismo acontecendo. O neocalvinismo surge na primeira metade do século, no finalzinho do século XIX, início da primeira década do século XX. Mas aí, como vem as guerras, ele meio que dá uma murchada, ele fica meio silencioso, ele fica meio quieto. Quando acaba a guerra, ele ganha força. E qual é o instrumento que vai ganhar força para propagação dessa nova ideologia? Algo que preocuparia esses novos missionários, que vai ser baseada na ideia original de João Calvino, mas ela vai ganhar um plus, porque ela vai ganhar essa influência política, vai ganhar flexibilização, como a gente viu hoje na Suprema Corte estadunidense. Isso tem toda a influência religiosa por trás, o que aconteceu hoje na Suprema Corte americana. E aí o que acontece? Eles criam a ideia, uma das coisas primeiras que foi patrocinada pelo neocalvinismo foi o homeschooling. Para quem era o homeschooling? Para os filhos dos missionários.